E aí, fala uma coisa, você fez um trabalho agora que vai ser lançado, se não me engano, que é um curta sobre o Homero. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso, sobre essa lenda viva, né? Que é o Homero. E falar o que que é que você está lançando e onde vai ser lançado esse. É um curta, né? É um curta mesmo, bem curtinho. É um curtinha. Para a história do Homero, seria difícil eu contar uma história do Homero, ou fazer um documentário com a história do Homero, que seria uma coisa gigantesca, porque A história. ele é um ícone, né? Não é nenhuma pessoa normal, entre aspas, né? É. Um ícone tanto para a cidade, como para o skate, que pouca gente sabe, como para o surf. Então, o curta que eu fiz dele, eu acompanho o Homero desde do Alma Santista. Eu tenho algumas pílulas durante esses 12, 13 anos que eu tive com ele, então eu fui, fotografei ele lá em Caibura, acho que é Caibura o lugar, depois é Santos ainda, mas é lá Caruara. perto, Caruara, perdão. Caruara. Lá, quando Por ele que tinha em o barco, Caruara? porque ele tinha um barco que ele estava construindo, e ele morava embaixo desse barco. Ele fazia com doações de lã de vidro e resina. E eu fotografei tudo isso, tenho documentado tudo isso. Visitei ele na casa dele aqui, na mesma época, quando a mãe dele estava viva ainda. Né? Conversei com a mãe dele, tanto que ela aparece um pedacinho no curta. Então, assim, a ideia de fazer um curta é dar a minha visão do Homero. Né? Então, não é um documentário. Talvez Mas o pessoal. que conta nesse curtinha a história, Mostra, não é nem história, mostra um pouco dele nesses o ambientes, cotidiano dele, né? e mostra um pouco dele numa sala de shape falando. O áudio é desincronizado, é bem denso. Talvez não seja fácil de assistir, como um documentário que a gente assiste no off, por exemplo. A ideia não é essa, né? Aham. Porém, eu mandei para um festival de surf que vai ter em Lisboa, de filme, e foi escolhido, vai ser lançado domingo, acho que é dia 13 de setembro agora. Novembro, perdão. Vai ser lançado no Cinema São Jorge, lá em Lisboa. Que legal, Nesse cara. festival, vai ser lançado lá. Então, mais uma vez, a gente leva a cidade de Santos para fora, né? E talvez antes da Copa vai ser lançado ainda em São Paulo, no Bar do Beco. Tá. Que é o bar, tem um grande amigo que é um dos donos, que é o Fernando Costa Neto, o Dandão, que também tem uma história muito profunda com surf, com jornalismo, e talvez ser lançado lá. E aqui em Santos? E aí aqui em Santos eu não tenho ideia ainda, talvez eu vou colocar ele online no dia 17 de novembro agora, vai estar no YouTube para quem quiser ver. E é interessante. Eu até mostrei pro Pardal já, e a parte interessante é que mostra a mãe do Homero falando, né? Falando dele, um pouquinho. Caraca. E isso é único, né? Porque não existe, ninguém fez isso, né? Não existe uma documentação, nem que for de uma foto ou nada, né? E eu tirei os dois junto, né? Um pouco do cotidiano deles ali. E... Eu acho que tu tá num lugar que tu pode lançar esse filme. Aqui na Mil. A gente tem tudo aqui, ó. Tem televisão, projetor, tem tudo aqui, ó. A gente pode marcar um dia de lançar. Existem alguns projetos que estão vindo aí, que nós estamos trabalhando, né? E acho que vai ser interessante, de repente, mais pra frente, a gente pensar nessa possibilidade de ter a satisfação de transmitir. A primeira em Santos, o primeiro lugar a se transmitir ser aqui. Vamos conversar sobre isso aí. Cara, é muito legal. Eu queria que tu falasse um pouco mais sobre o Homero, o que você aprendeu com ele, quem é esse cara pra você, o que se tornou, porque quando a gente conhece a pessoa na intimidade, muda um pouco, né? Eu queria que você falasse um pouco dessa imagem, quem foi, que se tornou ele pra você, o Homero? Na época do Alma Santista, todo mundo que eu fotografava falava assim, você tem que fotografar o Homero. Você tem que fotografar o Homero. Só que, ao mesmo tempo, eu escutava muita história da época da fábrica, que ele expulsava todo mundo, que o cliente vinha pegar a prancha, ele quebrava, que era maluco e tal. E aí, quando eu fui fotografar ele, eu vi ele num festival que estava tendo no Emissário, isso em 2006, no começo de 2006. E aí eu fui falar com ele, falou, eu tô fazendo esse projeto e tal, e todo mundo falou, mas vai ser muito difícil porque ele não deixa ninguém fotografar. Ele é muito arisco. E eu não sei qual o motivo, ele foi muito dócil comigo. Ele tá Pegou no dia bom. Não, e aí que eu descobri que tudo aquilo que falavam era o passado, né? O Homero não é mais aquela pessoa, né? Talvez a palavra não é mais amargo do jeito que ele era nos anos 70 ali, né? No começo dos anos 80.
E aí eu fotografei ele para o livro, escutei depois muita história, desde o barco dele que pegou fogo, uma história maluca. E aí eu encontrei ele de novo em algumas ocasiões, e aí surgiu junto com o Pardal, a gente teve a ideia de documentar ele com a ideia de lançar um livro, que é esse documento que eu tenho todo durante esses anos, que a gente vai lançar o curto agora e com a possibilidade de mais pra frente lançar um livro. E o Homero, na realidade, ele comigo, ele é muito dócil, é muito direto. Quando ele não gosta de alguma coisa, ele não quer, não. Mas, ao mesmo tempo, ele vive em outro mundo, né? Ele não vive aqui onde a gente vive, a cabeça dele vive em outro lugar, né? E, ao mesmo tempo, dá a impressão que ele é tão acessível e tão querido que ele é mais humano do que qualquer um, né? Então, é uma incógnita, né? Assim, uma caixinha de surpresas. É uma caixinha de surpresas, mas nunca do lado negativo. Eu não tenho nada de negativo a dizer de algum tipo de história antiga que tenha como tinha antigamente. Mas o principal, ele assistiu, curta? Assistiu, qual gostou, foi a opinião? Gostou, se emocionou quando viu a mãe, né? Porque acho que não tem como não se emocionar de ver a mãe, né? Gostou muito, achou que é uma obra de arte, assim. Ele falou, uma obra de arte. O curta depois do falecimento da mãe, não? Foi agora, porque esse curta vai lançar agora, né? Eu guardei esse material que tem uns 6, 7 anos que eu desde que eu filmei. Algumas coisas eu filmei há pouco tempo na fábrica do Felipe Blanco. Sim, ele lá com uma prancha e tal. Conversei um pouco com ele. O Homero é muito interessante. As histórias, as ideias dele na parte de shaper e designer. Muita gente não acredita nos designs dele, né? Daqueles hidro, né? Que ele tem uma prancha com furo. Eu acho que ele deve ter até dificuldade de expressar o que ele pensa sobre aquilo, de como fazer aquilo funcionar, né? E talvez não caiu a prancha no pé do surfista certo para aquelas pranchas. Mas eu acho que tudo do surf que a gente vê, a evolução do design de prancha, tudo veio de um maluco, né? Não tem como a gente achar que não veio de um maluco, né? Porque assim, era a época do pranchão, teve um maluco que pensou, eu vou cortar um pranchão e fazer uma pranchinha. Aí teve outro maluco, que é o George Greenough, que pensou, olha, eu vi o rabo de um atum, eu quero fazer a quilha assim, porque a quilha vai flexionar igual o rabo de um atum no mar. Então, todas as grandes inovações no design de prancha vieram de pessoas chamadas malucos, né? Então, que bom que a gente tem um maluco, que é o Homero, que veio com coisas geniais, né? Desde a época dos anos 70, o pessoal falava que a maneira que as pranchas deles se comportavam era completamente diferente das outras, né? Muita gente diz que ele inventou as pranchinhas, porque ele fazia pranchinha muito antes, talvez, que o Bob McTavish fazia nos anos 60, que quando cortou. O Homero provavelmente é o segundo ou terceiro shaper mesmo no Brasil, né? Isso já nos anos 70, tinha o Parreira no Rio e o Homero aqui, né? Então, depois quantos vieram, né? Então tem muitas coisas que ainda não foram contadas ou ainda não foram investigadas a fundo sobre a pessoa do Homero, que eu falei, seria injusto eu achar que fazer um filme longo dele vai contar tudo. Então eu preferi fazer um filme bem curtinho, tem acho que 3 minutos e meio, só que é denso e dá uma pincelada em tudo, em algumas frases que ele fala e de uma maneira, numa visão que eu tenho. E esse filme é um documentário? Você fez uma captação de imagens, falou que foi em Caruaru, depois foi pegando depoimentos, não? Não tem depoimento de ninguém, tem só a voz dele, da mãe, pílulas, assim, tem que ver. Caramba, que legal. É diferente, eu falei, não, quem criar essa expectativa de ver, não cria expectativa de que é um programa do off, ou um documentário explicadinho, não é a ideia. É literalmente um filme de arte, um curta de arte sobre o Homero. E aí a ideia que a gente tem é o quê? Esse curta, ele promoveu talvez um interesse de publicar um livro, e aí quando publicar o livro, eu tenho as entrevistas longas com o Homero, de 1 hora, sentado na casa dele, entrevistando ele. E aí sim eu quero publicar essas entrevistas na íntegra. É legal. Porque aí tem a história dele, né? Mas não... Hoje o Homero tá morando onde? O Homero mora no apartamento que era da mãe dele, ali na Ponta da Praia.
Na rua do shopping Praia Mar ali. Eu acho que ele teve um AVC, alguma coisa. Ele teve, uns 4 anos atrás, ele teve um AVC, mas se recuperou bem para a idade dele. Ele tá com acho que 80 anos. Caramba. Ele tá bem, tá surfando ainda de joelho. Ele fala que ainda tem um pouco de dificuldade de surfar de pé, mas ainda anda de bicicleta. Voltou à vida praticamente normal, né? Que legal. Eu encontrei um senhor aqui esses dias, que aí quando eu falei que era surfista, ele, pô, tem uma prancha lá em casa lá, velha lá, né? Eu adoro quando o cara fala isso. Eu falo, quer vender? Aí o cara, não sei. Eu falei, que prancha que é? Do Homero. Eu falei, você não quer vender essa prancha não? Ele olhou e falou, por quê? Eu falei, cara, não vou enganar você, essa prancha vai valer muito daqui a pouco. Aí ele falou, não vou vender não, tal. Talvez se eu tivesse valorizado tanto, talvez eu tinha conseguido essa prancha aí. É que na hora o olhinho brilhou, né? Eu falei, pô, não tem uma prancha do Homero, nunca tive. De repente seria a oportunidade.